Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres da atualidade. E eles são imensos, uma relíquia da megafauna que permanece até os dias de hoje, embora ameaçada. Mas mesmo eles podem parecer leves perto do tamanho que os animais podem atingir na água. Enquanto os maiores elefantes africanos podem pesar 7 toneladas, as maiores baleias azuis podem beirar 180 toneladas. 25 vezes maior, o maior animal que já existiu, provavelmente. Mas ser grande na água é infinitamente mais fácil do que ser grande na terra, por muitos motivos. O principal tem a ver com sustentação e estrutura. Baleias encalhadas morrem sufocadas pelo próprio peso, já que na água, como a densidade é muito parecida com a do corpo, o peso não significa quase nada. Navios gigantescos flutuam se aproveitando desse princípio. Essa é uma de muitas outras dificuldades do gigantismo na terra firme, envolvendo energia, movimentação, respiração, termorregulação, crescimento, alimentação, etc. O maior mamífero terrestre conhecido, o Paraceratherium, comumente chamado rinoceronte girafa, que viveu no Oligoceno, chegou a pesar 15 toneladas, o dobro de um elefante, dos grandes. Mas houveram animais terrestres que chegaram a pesar na casa das 70 toneladas, pesando 10 vezes mais do que os mais pesados do animal terrestre mais pesado atualmente, 5 vezes o tamanho do maior mamífero terrestre que já existiu. Como? Por quê? Quando? Onde? Qual é o segredo do tamanho? E o que impede que os mamíferos fiquem tão imensos em terra? É isso que eu vou tentar responder hoje. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Recentemente, eu visitei a Expo Dinos, no Parque Ibirapuera, que infelizmente já foi embora. Nela, a principal atração era o Patagotitan, um modelo do esqueleto do que é provavelmente o maior dinossauro e maior animal terrestre que já existiu. Lá, as pessoas faziam fila para deitar do lado de um fêmur real, que era mais alto do que a maioria das pessoas. Era possível ficar debaixo das costelas, e as dimensões do interior do animal eram maiores do que o meu quarto. O pescoço era mais longo do que um ônibus, as patas como colunas imensas de uma construção robusta. Ele alugou uma fazenda na minha mente e se tornou um habitante permanente da minha imaginação. Aonde eu ia, eu tentava encaixá-la. E quando eu conseguia, mesmo por um segundo, imaginá-lo vivo, eu me assustava. Eu não entendia esse animal, não fazia sentido, era absurdo demais. Então, eu comecei a pesquisar. Eu tava vendo que era fascinante, assim, era um grupo que só era conhecido por causa dos tamanhos, né? São os maiores animais da Terra, são, tipo, são animais pesados, sim, legal, e são animais muito grandes, muito legal, mas aí, como é que é o metabolismo deles? E a respiração? Tipo, eu fui percebendo que algumas coisas estavam meio que assim, muito abertas, né? Ainda faltava, eu me encantei por isso. Sim, até porque para chegar nesses tamanhos, alguma coisa muito diferente estava acontecendo no corpo desses bichos, né? Muitas coisas, muitas coisas. Essa é a professora Camila Bandeira, doutora em zoologia e especialista em titanossauros sul-americanos. Ela descreveu o Austroposeidon, o único dinossauro brasileiro que apareceu na primeira temporada de Prehistoric Planet. Foi um êxtase, né? Uma surpresa, um êxtase. Me belisquei muito para descobrir que era real, que não era um sonho, um delírio, alguma coisa. Nossa conversa completa você pode ouvir aqui no canal também, e vale muito a pena. Mas quem eram os titanossauros, afinal? Eles fazem parte do grupo dos dinossauros saurópodes, os conhecidos herbívoros pescoçudos e gigantes, como diplodocus e brachiossauros, sendo mais próximos evolutivamente do brachiossauros. Eles são o grupo mais diverso de saurópodes, tendo surgido no fim do Jurássico, se diversificando e dominando o cenário durante o Cretáceo, principalmente no hemisfério sul, tendo sido o único grupo de saurópodes que ainda existia no dia que o meteoro caiu. Logo, eles foram os saurópodes mais diversos e mais bem-sucedidos, mas também os maiores. Nós não costumamos ter muita ideia do tamanho desses animais, mas aí vai uma comparação. Um humano, um elefante africano e um brachiosaurus em escala. Já seria um animal imenso e intimidador, mas os maiores titanossauros, como o Patagotitan,
eram quase o dobro do tamanho do Brachiosaurus. Antes deles, nunca havia existido um animal terrestre que levasse o gigantismo para esse extremo, e provavelmente nunca mais vai haver. Apesar do sucesso dos titanossauros durante todo o Cretáceo no mundo inteiro, foi no hemisfério sul que grande parte da sua diversidade se desenvolveu, especialmente aqui na América do Sul, onde viveram os maiores animais terrestres de todos os tempos, como Patagotitã e Argentinosaurus. Esses super titanossauros parecem estar todos ligados a uma faixa de tempo de aproximadamente 20 milhões de anos, entre a idade albiana até a turoniana, de 110 até 90 milhões de anos atrás. Ficar gigante não é fácil, evolutivamente falando. É um caminho que muitos grupos animais percorreram, e na Terra é mais difícil ainda, porque todos os desafios próprios da vida na atmosfera são elevados à 10ª potência quando se é gigante. E a maioria desses problemas, se não todos, decorrem de um simples fato: superfície e volume aumentam em velocidades muito diferentes. Se você tem 2 garrafas de água de 2 litros e você quer que a primeira seque o mais rápido possível e a segunda permaneça cheia, você pode espalhar o conteúdo da primeira em uma quadra, aumentando a superfície de contato e acelerando as trocas gasosas. Já a segunda pode permanecer na garrafa, com uma superfície de contato menor com a atmosfera, minimizando as trocas e atrasando o ressecamento. Todos os animais dependem dessas trocas gasosas, principalmente para manter o seu conteúdo de água, respirar e trocar calor com o ambiente. Mas vamos pensar na diferença entre um elefante e um rato, por exemplo. O rato tem uma superfície muito grande em relação a seu volume, o que significa que ele esfria muito rápido, mas também esquenta muito rápido. Essa pouca eficiência na manutenção da própria temperatura é um dos motivos para o seu metabolismo rápido. Já o elefante tem um volume muito grande em relação à sua superfície, o que dificulta todas as trocas. Se um elefante fica quente demais, pode demorar para perder calor. Por isso, elefantes africanos, adaptados a ambientes quentes, têm orelhas grandes que aumentam a superfície de contato e aceleram as trocas com o ambiente. Também é mais difícil respirar, já que o oxigênio que chega em todas as células do nosso corpo vem do contato com o oxigênio atmosférico nos nossos alvéolos pulmonares. Se movimentar também passa a ser cada vez mais custoso energeticamente, já que cada passo movimenta toneladas de peso, cujo impacto constante pode ferir articulações e ossos com facilidade. Na terra firme, a diferença de densidade entre os animais e o meio atmosférico é tão grande que a gravidade governa todos os aspectos de nossas vidas, diferente da água, onde problemas de flutuabilidade e hidrodinâmica são mais influentes. Outro grande desafio é a obtenção de energia, já que quanto maior o corpo, maior o aporte calórico necessário por dia e mais sensível se fica a mudanças ambientais e ecológicas. Por isso, animais gigantes são especialmente sensíveis a extinções, mesmo as mais leves. Logo, economizar energia para animais gigantes e fazer o máximo de tudo que for ingerido é uma prioridade. O que torna ainda mais incrível que os saurópodes tenham existido tão grandes por tanto tempo. Então, como os dinossauros saurópodes atenuaram esses desafios para bater recordes inacreditáveis e quase incompreensíveis de tamanho e peso? Tudo começa nos ossos desses animais, que não eram nada como os ossos de mamíferos. Olhando para os ossos de aves, que são os únicos dinossauros viventes, percebemos que eles são ocos, muito leves e resistentes, cheios de cavidades, o que faz sentido para animais voadores. Mas a parte incrível é que os ossos dos dinossauros já eram muito parecidos com isso muito antes deles voarem. Logo, eles não têm ossos ocos porque voam ou para voar, e sim só puderam voar porque tinham ossos leves. Esses ossos de dinossauros saurópodes são cheios de pequenas e grandes cavidades, muito ativas, capazes de remodelar o osso com grande rapidez, o que tinha um grande papel na regeneração do estresse ósseo por impacto, algo que qualquer animal com dezenas de toneladas tem que enfrentar. Esse remodelamento e capacidade regenerativa podiam ser muito úteis em casos de brigas entre machos disputando territórios ou fêmeas, por exemplo, que podiam ser muito comuns. Uma outra parte do segredo que permitiu que saurópodes crescessem tanto é a característica mais evidente e chamativa desses animais: o pescoço ridiculamente longo. É possível que o pescoço tivesse uma série de funções em vida,
atraindo parceiros, usado como arma, como superfície de termorregulação, mas é certo que eles eram uma poderosa estratégia de economia de energia. Isso porque o pescoço longo permite que o animal se alimente de plantas em uma área muito grande sem ter que sair do lugar, expandindo assim o seu envelope alimentar. Pode parecer conta pequena, mas quando você passa grande parte do seu tempo acordado comendo, essa economia faz toda a diferença. Com esse alcance, eles exploraram os mais diversos hábitos alimentares que o nicho da herbivoria poderia abrigar, se tornando os consumidores primários mais competitivos durante todo o Mesozoico. Essa é uma estratégia adotada por muitos herbívoros até hoje, como girafas, gazelas, camelos e até mesmo o elefante, que mesmo sem muita mobilidade no seu pescoço curto, tem um grande envelope alimentar por conta do alcance da sua tromba. Como hackear o sistema. Mas essa não era nem de longe a única estratégia de conservação de energia desses animais. Elas estavam por toda parte. Uma das coisas que mais gasta energia e calorias no corpo humano, por exemplo, é a manutenção constante da nossa temperatura a 36 graus. Isso é verdade para todos os animais de sangue quente. Calor custa caro. Claro, a temperatura quente e constante permite que sejamos mais ativos, mas também nos dá uma fome insaciável. É por isso que os animais cuja temperatura é regulada pelo ambiente e que não produzem tanto calor próprio precisam comer muito menos e com menos frequência, como crocodilos e cobras. Os titanossauros, como as aves, os dinossauros viventes, eram animais de sangue quente, que precisavam manter seu corpo a uma alta temperatura. Mas isso era menos desafiador para os titanossauros do que é para os mamíferos atuais por duas razões. Primeiro, porque o planeta Terra era quase 10 graus mais quente em média, então talvez houvesse até mais necessidade de se resfriar do que esquentar. E segundo, porque o próprio tamanho dos animais era capaz de estocar tanto calor e esfriava tão devagar que muito pouco calor novo devia ser gerado pelas células. Eles eram gigantotérmicos. A combinação desses fatores tornava a vida com sangue quente muito mais viável e eficiente energeticamente. Os pés dos saurópodes são muito estranhos, mas existe uma boa razão para isso. Esqueça os pés redondos de elefantes que eles muitas vezes aparecem na mídia. Eles apostaram tudo na estratégia menos é mais. Nas patas dianteiras, perderam todos os dedos, formando uma estrutura côncava com os ossos da mão. Já nas patas traseiras, um pé largo com 3 garras garantia estabilidade e facilidade para cavar. Essas simplificações anatômicas são muito menos vulneráveis a lesões causadas pelo impacto e pelo peso do que a complexa malha de ossos das mãos e dedos. No caso, por exemplo, dos titanossauros, uma saída foi a perda progressiva de dígitos. Por mais irônico que isso pareça, a perda de dígitos permitiu que eles tivessem membros cada vez mais colunares, lembrando que eles estão apoiados sempre em 4 patas. Quanto mais você tiver algo parecido com um pilar, maior você consegue crescer sem alterar ali, sem grandes perdas que causariam grandes impactos para o animal. Então eles perdem todos os dígitos aqui progressivamente, né, das mãos, ficam andando sobre os metacarpais, que são esses ossos. Os pés, também perdem alguns dígitos, não todos, como na mão, mas e também tem uma mudança de postura, né? Se você compara, por exemplo, com saurópodes mais primitivos, o caminhar deles ainda tinha as mãos muito abertas. E progressivamente você vai tornando aquilo mais em forma, né, de coluna, vai tornando aquilo mais ereto, né, mais reto, e tornando os próprios membros, quando ainda tem dígitos, bastante colunares. Mas esses fatores sozinhos ainda não respondem à nossa pergunta, já que só isso não permitiria que eles atingissem os tamanhos máximos dos titanossauros. Muito provavelmente, o fator mais importante de todos é uma característica que eles compartilham com as aves: os sacos aéreos. Essas estruturas anexadas ao trato respiratório e entranhadas no esqueleto são capazes tanto de permitir o voo quanto o ultragigantismo. As aves não respiram como as pessoas. A respiração delas é muito mais eficiente do que a nossa. Nunca somos capazes de respirar ar totalmente novo, porque o ar entra e sai pelo mesmo lugar, impedindo que nós troquemos 100% do conteúdo do ar do nosso pulmão a cada respirada. Na verdade, com cada respiração só trocamos um pouco de ar do pulmão. Já as aves têm sacos aéreos espalhados por todo o corpo, que fazem trocas de temperatura e oxigênio.
mas também armazenam ar de uma forma que permita que o pulmão receba ar novo o tempo todo. Os dinossauros saurópodes compartilhavam essa característica com as aves e todos os terópodes. Sabemos que eles se alojavam nas vértebras do pescoço, mas também dentro dos ossos e espalhados pela caixa torácica. E isso muda o jogo completamente, porque significa que um saurópode não seria tão denso e pesado quanto um mamífero com o mesmo volume. Isso aumenta a superfície de contato das trocas, facilitando a termorregulação, a respiração e a sustentação desses animais, deixando-os mais leves e absorvendo impactos. Com o corpo recheado de sacos aéreos, eles eram capazes de ter uma vida surpreendentemente energética e ativa para animais dessas proporções. Quando se é tão gigante, quase tudo é um desafio, inclusive a reprodução. É possível que eles fossem capazes de se erguer o suficiente para montar um no outro, mas sem a ajuda de um órgão masculino muito longo e móvel, seria muito difícil fazer a fertilização. Titanossauros nidificavam em grupos grandes em regiões de solo vulcânico e geotermicamente ativas, o que com certeza acelerava e facilitava o desenvolvimento dos ovos. E é muito interessante, na Patagônia eles também encontram sulcos no chão, preenchidos com sedimento e com ovos. Essas garras traseiras abriam, cavavam esses sulcos e ali eles depositavam os ovos. Eram os seus ninhos cavados com as patas traseiras. Nas paredes desses sulcos estão as marcas das unhas dele. Mas era botar e vazar, porque eles não ficavam ao redor para cuidar dos seus pequenos. Eles deviam nascer em grupos para aumentar suas chances de sobrevivência. Apesar do tamanho descomunal de um saurópodo adulto, eles nasciam animais com 15 centímetros, 20 centímetros, é muito pequeno. Então, acho que quando tinha, né, porque eles nidificavam em grupos, né, então assim, quando devia ter o momento de eclosão dos ovos, devia ser igual quando tem aqueles vídeos de tartarugas, né, marinhas que eclodem e vem um monte de predador esperando a tartaruga aparecer porque eles vão pegar um filhote. Eles vão todos esperar ansiosamente pela época de eclosão para encher o buchinho. Eles nasciam pequenos, mas eram muitos, o oposto da estratégia do elefante, que tem um filhote só, mas grande e bem desenvolvido. E em cerca de 1 ano, eles atingiam a metade do tamanho de um adulto. Essas taxas de crescimento impressionantes não eram sustentadas durante toda a vida, desacelerando rápido na chegada da idade reprodutiva. Saurópodes muito jovens podiam até ser presas fáceis de predadores, mas um adulto dificilmente encontraria um oponente à altura. Seu tamanho pode ter sido uma resposta à pressão de predação de alguns dos maiores carnívoros terrestres que já existiram, os Carcharodontosaurídeos. Ser gigante o suficiente para desencorajar predadores pode ter sido uma estratégia ecológica e evolutiva muito efetiva para os saurópodes durante muito tempo. Isso, combinado ao fato de que os adultos andavam em bandos, tornava os alvos extremamente difíceis mesmo para os maiores predadores de seu tempo. Para abater um titanossauro, esses predadores precisariam primeiro separá-lo do bando, e então atacá-lo em grupo em um esforço cooperativo e planejado para apanhar uma presa impossível sozinho. Então pode ser que o gigantismo dos titanossauros e dos Carcharodontosaurídeos seja a consequência de uma guerra armamentista evolutiva, em que tamanho definitivamente era documento. Muitos dos fósseis de titanossauros sul-americanos são encontrados associados a sedimentos interpretados como ambientes semiáridos, que é no mínimo contraintuitivo, certo? Como esses herbívoros comilões seriam capazes de se sustentar nesse ambiente? Sabemos que as plantas que esses animais se alimentavam, principalmente nesses ambientes, tinham um rico valor calórico e nutricional, comparada a outros vegetais, o que significa que uma massa de vegetação menor seria necessária para saciar esses bandos. Isso também pode ser explicado pelo viés de fossilização. Esses ambientes muito provavelmente eram simplesmente alguns dos mais predispostos à fossilização, ou são os únicos que sobreviveram à erosão até o dia de hoje. Mas eles estavam apenas de passagem. Por serem capazes de limpar uma área imensa de vegetação em pouco tempo, eles estavam sempre em movimento, uma estratégia importante para o gigantismo. Essas manadas migravam constantemente em busca de regiões mais verdes ao longo do ano, dando tempo para que a vegetação se recuperasse entre as passagens das manadas. Dessa forma, o balanço entre o crescimento vegetal e a alimentação dos bandos era mantido.
Os titanossauros foram o último grupo de saurópodes a serem extintos. Eles estavam lá quando o meteoro caiu, resistindo até o último dia do Cretáceo. Na América do Norte, uma última espécie de titanossauro, o alamossauro, viu de perto a explosão de escala planetária que pôs um fim a 180 milhões de anos de dominância ecológica dos dinossauros. É possível que alguns desses animais no hemisfério sul e na Ásia possam ter sobrevivido aos terremotos, incêndios, tsunamis e ondas de calor, somente para ver a Terra escura, com os céus avermelhados e em cinzas nos primeiros dias, semanas ou meses do Cenozoico. Se for verdade, eles morreram de fome, com a fotossíntese extremamente limitada e os ecossistemas mais que empobrecidos, arrasados. Talvez uma última ninhada de saurópodes tenha nascido durante o começo da Era dos Mamíferos, sem ter tido nunca a oportunidade de crescer como seus pais, e sendo as últimas presas de predadores famintos e desesperados, que também não sobreviveram. E esse foi o fim. Nunca mais, em 66 milhões de anos, os continentes viram animais tão grandes, e provavelmente nunca mais verão. É por esses motivos que os elefantes e mamíferos no geral muito dificilmente chegarão um dia ao tamanho atingido pelos titanossauros. Sua biologia era única demais. Para entender mais sobre paleontologia e história natural, conheça o meu curso Evolução, Terra e Tempo, uma introdução didática para quem quer começar a estudar sobre essas coisas. A primeira aula é pública e você pode assistir ela por aqui, mas o curso continua para os membros do canal por apenas R$ 7,99 mensais, com aula nova todo mês até o fim de 2023. Essa é a melhor maneira de ajudar o canal a se manter existindo e postando. Um agradecimento especial ao diretor de arte do canal, Lucas Mateus, que fez esses modelos incríveis do Patagotitã. Se você gostou desse modelo dele, dá uma olhada nesses outros, impressos em 3D e com envio para todo o Brasil. Tiranossauros, Giganotossauros, Mamute e Borelopelta disponíveis em abcterra.com. Tenho certeza que vão ficar incríveis na sua casa também. E se você gostou desse vídeo, pode gostar ainda mais do documentário mais recente do canal, em que explicamos como sabemos as cores de 5 dinossauros. É só clicar aí para ver. Um agradecimento a Camila Bandeira pela entrevista que baseou esse ensaio. E como sempre, muito obrigado por acompanhar até o fim e tenha uma ótima vida.